Fala galera, bem, vamos começar a nossa terceira aula do curso de filosofia e hoje vou abordar um tema que eu reconheço que não é muito usado nos vestibulares, mas vale a pena dar uma olhadinha porque recentemente muitos vestibulares a gente achava que não abordavam um certo tipo de questão, um certo tipo de pensamento e acabaram abordando, como por exemplo o Enem do ano passado. E o que eu vim abordar para vocês hoje é a filosofia na Idade Média. Bem, não é novidade para vocês que a Igreja Católica exercia o monopólio na Idade Média, desde a produção de livros, a vida das pessoas, o que é certo e o que é errado. A Igreja Católica tinha esse poder, tinha essa dominação na estrutura da Idade Média. E é nesse contexto que surge a filosofia patrística. A filosofia patrística, o nome já é autoexplicativo. É derivada da escola dos padres. É uma filosofia que preza que a fé tem que ser superior à razão. O principal representante dessa escola filosófica na Idade Média é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, que em sua principal obra, A Cidade de Deus, define dois tipos de cidade. A cidade inteligível, que seria o paraíso, que seria Deus, e a cidade real, que é a nossa cidade. Dá para perceber, fazendo a intertextualidade, que Santo Agostinho tem muito do ideal platônico, como justamente essa questão da separação dos mundos. Platão é um cara muito respeitado na Idade Média. Platão é um cara que influencia diretamente, que influencia diretamente o pensamento de muitas pessoas na Idade Média, incluindo a filosofia patrística. Vale ressaltar que eles valorizavam sim a razão, mas a fé para eles, de certa forma, tinha que ser superior à razão, porque não tem como ter razão sem ser iluminado pela fé. Esse é o ideal dos patrísticos. Para Santo Agostinho, para você chegar no auge da sua racionalidade, tinha que ser iluminado pela fé. Não tem para onde correr. A fé tem que ser superior à razão. Razão é importante? Sim, razão é muito importante. Mas a fé tem que ser superior. Para Santo Agostinho, nós devemos conhecer a verdade, que seria Deus. Tanto é que, para as pessoas que conhecem mais a Bíblia que eu, certamente vão conhecer esse versículo. João capítulo 8, versículo 32 diz: Vós conheceis a verdade e a verdade os libertará, uma coisa assim, que mostra justamente o pensamento do Santo Agostinho. Galera, não vamos se esquecer, isso é muito importante. A razão é muito importante, sim, mas para os patrísticos a fé tem que se sobrepor. O ideal de Deus tem que se sobrepor à racionalidade. Não existe razão se não for iluminado pela fé. Posteriormente, no período da Baixa Idade Média, surge a filosofia escolástica, dita escolástica, que tem como seu principal representante o Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que, ao contrário do Santo Agostinho, defende que a fé é importante, mas a razão e a racionalidade do homem tem que ser superior à fé. Ele bebe diretamente dos pensadores da antiguidade ocidental, que eram Platão e Aristóteles, ao definir que a razão e a racionalidade de um ser humano tem que ser superior ao ideal de mito. Vale ressaltar que para os escolásticos, a fé é importante, mas a razão tem que ser superior. O ser humano, como uma criatura inteligente, uma criatura que pensa, tem que diferenciar a fé da razão e aceitar que a fé é importante, mas a razão, de certa forma, é superior. Bem, nesse período que surgem as primeiras universidades, nesse período que, por exemplo, nasce a Universidade de Oxford, na Inglaterra, é nesse período que se ampliam os ensinos de matemática, física e química, justamente por isso, para quebrar o ideal de que a fé tem que ser superior à razão. Não, para os patrísticos é o contrário, a fé é muito importante, mas a razão tem que ser superior. O ser humano não pode ficar preso diretamente a um mito, ele tem que respeitar o mito e tem que valorizar, mas primeiramente, temos que dar valor maior à razão e à racionalidade do ser humano. E é nesse contexto que se encaixa essa filosofia da Idade Média. São duas escolas com ideias diferentes, de períodos diferentes, apesar de estarem na Idade Média. A filosofia patrística é na Alta Idade Média e a filosofia escolástica é na Baixa Idade Média. Mas, sendo muito importante,
revelando filósofos muito importantes, como por exemplo Santo Agostinho, que ainda hoje tem livros na Igreja Católica. O pessoal que faz seminário com certeza lê alguma obra de Santo Agostinho. E o Santo Tomás de Aquino. Na Idade Média também vale ressaltar a importância da querela dos universais, que é um tipo de pensamento basicamente nominal e linguístico, que prezava pelo nome das coisas, que dizia que uma mesa, por exemplo, é só uma mesa, é uma questão puramente nominal, não tem nenhum valor por trás disso, é algo meramente representativo. Esse era o ideal da querela dos universais, que as coisas são baseadas no ideal nominal e linguístico, meramente representativo e sem nenhum compromisso com a realidade da forma que ela é. Galera, essa foi nossa aula e eu vou mais uma vez relembrar com vocês. Vamos lá. Filosofia patrística, Escola dos Padres e representada por Santo Agostinho, representada na Alta Idade Média. Acreditavam que a fé tem que ser superior à razão. Ele tinha ideais platônicos, acreditava nos dois mundos, no paraíso e na terra. Santo Agostinho, vale ressaltar que para ele a fé tem que ser superior à razão. Não vamos esquecer disso. A razão é importante, sim, mas a fé tem que ser superior. O nosso amor a Deus tem que ser superior. Já a filosofia escolástica, na Baixa Idade Média, o surgimento das universidades, aprofundamento do ensino da matemática, da química e da física. Isso é muito importante. O surgimento de outras universidades, como por exemplo Oxford, enfim. E a principal ideia deles de Santo Tomás de Aquino, tendo como seu principal representante, é justamente a de a fé é importante, mas a razão tem que ser superior, porque o ser humano não pode ficar preso à realidade do mito, tem que ficar preso à realidade tangível pelo ser humano. E galera, essa foi nossa aula, eu só tenho a agradecer a vocês. Posteriormente nós vamos falar sobre os filósofos contratualistas, que já é um pouquinho depois da Idade Média, quase no fim dela. E é isso aí, só tenho a agradecer a vocês e valeu, tamo junto.